porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, com muita alegria então em nossos corações, continuamos a nossa busca pela verdade. Continuamos então no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Estamos aí já finalizando o capítulo. Acabamos de ler os versículos 42 e 43, quando, em complemento à reflexão de ontem, Jesus hoje nos fala aqueles que seriam os maus, que seriam os chamados cabritos, seriam aqueles condenados. Lá no versículo 41, o Senhor fala: voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Será que precisa ser mais claro do que isso? Será que mesmo escutando isso, será que mesmo lendo isso, tem como continuar acreditando que todo mundo vai ser salvo? Você consegue acreditar nisso? Você consegue imaginar esse tipo de situação? Amados do Senhor, quem está falando aqui é nada mais, nada menos do que Jesus. A própria pessoa que fará o julgamento. Ele já está adiantando o que irá acontecer. E ele ainda dá a pista. Quem é que vai participar dessa ala? Sabe quem que é? Olha só. Lá no versículo 45. Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E aí ele complementa no versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então é claro aqui, existe céu, existe inferno. Existem aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. O Senhor ontem deu a pista dos que serão salvos, aqueles que fazem o bem sem buscar nada em troca. Aqueles que querem ser instrumentos de Deus. Aqueles que ao mesmo tempo servem como mãos de Deus, olhos de Deus, boca de Deus, mas também encontram no irmão necessitado a figura do Jesus escondido. Mas por outro lado, repare muito bem, aqui Jesus fala que todas as vezes que deixamos de fazer, foi a Ele próprio que não fizemos. Amados, o versículo de hoje é claro, ele fala: tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Sabe qual é a diferença com os versículos de ontem? Só a palavra não. Eu nego o outro. E se eu nego a existência da outra pessoa, é justamente porque eu não a enxergo. E se eu não enxergo essa pessoa, é porque eu sou indiferente a essa pessoa. Tem muita gente que fala que o contrário do amor é o ódio, mas não é verdade isso.
O ódio é um amor mal resolvido. O contrário do amor é a indiferença. Porque para mim aquela outra pessoa nem existe. E sabe por que isso acontece? Por causa do egoísmo. Eu me coloco no centro de tudo. O mundo gira ao meu redor para que apenas a minha vontade, os meus planos, os meus projetos, os meus prazeres sejam realizados. É justamente o contrário do que nós falamos, e refletimos aqui. Nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, que os planos, os sonhos, os projetos de Deus sejam realizados e ainda completamos porque eles são infinitamente melhores do que os nossos. Aconteça o que acontecer, sejam coisas boas ou coisas ruins, se Deus permite, nós temos fé que são melhores. E aí então, eu me coloco sendo Deus e ignoro todas as outras pessoas. Na verdade, eu mato as outras pessoas. Eu ajo com indiferença para com as outras pessoas. E aí eu te proponho uma reflexão. Como tem sido a sua vida? Como está o seu coração? O seu coração é sensível à dor do próximo? Ou para você ele nem existe? O seu coração se comove ao sofrimento do outro e, de alguma maneira, você se move e sai do seu lugar buscando ajudar a outra pessoa que sofre? Ou você passa pelo caminho como se ele nem existisse? Cuidado, cuidado. Porque aqueles que não enxergam as pessoas que necessitam, o final é trágico. Que o Espírito Santo conduza os seus passos e que o seu coração seja sempre sensível o bastante para enxergar Jesus escondido no irmão que sofre. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.